Semana passada, uma paciente sentou aqui na minha frente e fez uma pergunta que não sai da minha cabeça. Doutor Fábio, eu aguentei a dor do parto. Como que eu não consigo aguentar a dor da fibromialgia? O que tem de errado comigo? Se você já fez essa pergunta ou alguma outra parecida, eu preciso que você fique aqui comigo nesses próximos minutos. Eu tenho certeza que você vai mudar a forma que você mesmo se enxerga. A primeira coisa que você precisa entender e que eu quero muito que você saiba é que o fato de você ter passado pela dor do parto e suportado e agora não aguentar a dor da fibromialgia, isso não é um sinal de fraqueza, muito pelo contrário, é um sinal de quão forte você é. A dor é real, o cansaço é real, o esquecimento é real. E o fato de você ter aguentado a dor do parto não significa que você tem que aguentar a dor da fibromialgia em silêncio. Afinal de contas, são dores diferentes, de causas diferentes, e que hoje eu vou te mostrar aqui, acompanhada de dados da ciência que vão mostrar isso que eu estou te falando. Nos próximos minutos você vai entender 3 coisas muito importantes. A primeira delas é por que você aguentou a dor do parto e agora está com tanta dificuldade de superar a dor da fibromialgia. Segundo, porque apesar de tanta dor, os exames teimam em vir normais. E a terceira é o que você pode fazer a partir de hoje que vai lhe ajudar a gradativamente ter uma melhora em relação aos sintomas da fibromialgia. Olha só, deixa eu te explicar uma coisa que talvez você tenha escutado de maneiras diferentes, porque muitas pessoas enxergam de maneiras diferentes, inclusive médicos. A dor do parto, ela é uma dor aguda. Ela acontece porque há estímulos específicos ocasionados pelas contrações uterinas. A dor é causada por um estímulo claro, um estímulo de dor que nós chamamos de nociceptivo. Além disso, ela está acontecendo num momento totalmente diferente de outros que você já viveu e está vivendo. Ela acontece no momento nobre, o nascimento de um filho. Imagine só, como que você vai estar nesse momento? Tudo que você precisar fazer, você vai fazer, independente da dor. A dor nesse momento, ela é muito pequena proporcionalmente ao que está por vir. E o seu cérebro entende isso. O seu organismo interpreta isso de uma maneira diferente. Outro detalhe, que não é tão detalhe assim, é que você sabe que essa dor tem momento certo para acabar. Ela é uma dor muito forte, traz muito desconforto, mas ela está acontecendo por um motivo nobre e você sabe que ela vai terminar. A maneira com que o seu organismo reage a ela é muito diferente da dor da fibromialgia. Pensa comigo, quantos exames você já fez para identificar a causa da dor até chegar no diagnóstico da fibromialgia? Quantas vezes você ouviu, mas o seu exame é normal? E cada vez que você ouvia isso, a dor não parecia aumentar? Pois é isso que acontece na fibromialgia. Uma dor que está permanentemente contigo vai fazendo com que o seu organismo fique gradativamente cada vez mais sensível para ela. Ele passa a perceber a dor de uma maneira desproporcional. Você não sabe por que ela está acontecendo e você não sabe quando ela vai terminar. É muito diferente daquela dor do parto. Ou seja, não podemos comparar essas dores. O fato de você ter tido muita dor na hora do parto não significa que você não pode estar tendo essa dor agora pela fibromialgia. Na fibromialgia, é como se o seu botão de alerta da dor estivesse tocando constantemente. É uma dor que não passa. E pior que isso, é uma dor que acontece por estímulos muito banais, digamos assim. Um aperto de mão, um abraço, algo que deveria ser positivo, lhe causa dor. E o que mais angustia você é que não há jeito nenhum disso passar. E não parece que vai passar. É claro que essa dor, obrigatoriamente, vai se tornar mais intensa. Só que agora não é só dor. Agora é dor, agora é cansaço, agora é confusão. O seu sono já não é mais igual. Ou seja, você não está fraca para a dor. Você sim está muito sensível para a dor, que é o que a fibromialgia faz. Estudos mostram que as regiões do cérebro que são responsáveis por perceber a dor na fibromialgia estão
muito mais estimuladas nos pacientes com essa doença do que na população que não tem essa doença. Esse exame existe. A ciência, a literatura médica já demonstrou. Ele só ainda não está disponível para fazermos no nosso dia a dia. Temos uma causa para a dor. Temos uma condição que está levando a essa sensibilidade aumentada. Agora nós precisamos entender como reagir a ela. E é sobre isso que nós vamos falar na sequência. Quando nós falamos de dor crônica, nós falamos de inúmeras causas que podem levar a ela. Na fibromialgia, nós temos aqui uma causa bem estabelecida de uma doença que deixa o seu corpo mais sensível. Eu vou listar aqui 5 situações e você vai me responder quantas delas já aconteceram com você. Você já teve dor quando ouviu um barulho muito alto? Ou então, já teve dor quando estava vestindo uma roupa e essa roupa parece que pesou no seu corpo e causou dor? Você já teve dor quando estava deitada na sua cama e ao se cobrir com o cobertor causou dor no seu corpo? Você já teve dor quando você foi receber um abraço do seu filho, um abraço que você estava esperando há tanto tempo, e ao invés de alegria e satisfação, ele trouxe dor? E quinto, você já sentiu dor ao tomar banho com a água batendo no seu corpo? Aquela sensação foi de dor? Se isso já aconteceu com você, você precisa ficar atenta, porque muito provavelmente você desenvolveu o que chamamos de hipersensibilidade. A hipersensibilidade nada mais é do que uma situação em que seu corpo percebe a dor de maneira inadequada. Diferente da dor aguda do parto, aqui nós temos um mecanismo em que há uma perpetuação do estímulo doloroso. Mas esse mecanismo de manutenção não acontece por uma lesão ali onde você sente dor, mas sim uma interpretação da dor de maneira inadequada pelas regiões do cérebro que são responsáveis por essa função. Agora que nós já entendemos de maneira muito clara por que você passou por uma dor tão intensa como a dor do parto, mas está com muita dificuldade de melhorar da dor da fibromialgia, nós precisamos entender como agir a partir de agora. Antes, se você ainda não me conhece, eu sou Fábio Batistella, sou médico reumatologista, especialista em dor, e esse canal é sobre isso, dor crônica, fibromialgia. Eu publico aqui nesse canal vídeos todas as semanas sobre esses assuntos. Vídeos que já tiveram centenas de milhares de visualizações. E se você quiser ter prioridade na resposta nas dúvidas dos comentários, ou então ter acesso a shorts exclusivos sobre a fibromialgia, se inscreve aqui no meu canal de membros e participe. Com certeza você aprenderá muito e aprenderá sobre situações que vão trazer muito benefício para você. Deixa agora eu continuar com algumas sugestões de como agir a partir de agora. A primeira sugestão é a seguinte: não pense que você é fraca. Pelo contrário, pense assim: eu já passei por situações que causaram uma dor muito intensa e aquilo foi embora. O que eu preciso agora é readaptar o meu sistema de dor. É isso mesmo. Eu preciso passar a ter uma sensibilidade normal como era tempos atrás. Para isso, existem algumas etapas que são muito importantes. Primeira delas, procure seu médico, converse com ele sobre sua dor, explique para ele o que você está sentindo. É muito importante que se chegue à conclusão do que está causando a dor. E se for definido que realmente a fibromialgia é a causa dela, você precisa iniciar atividades físicas. Se você ainda não faz, entenda que uma das ferramentas mais valiosas na mudança da percepção da dor a médio e longo prazo são as atividades físicas. Mas não aquela atividade intensa do dia para a noite. Uma atividade leve, gradativa, que permita que seu corpo vá se adaptando gradativamente ao estímulo. Dessa forma, a tendência é que o seu limiar para a dor suba. Isso acontecerá de maneira mais efetiva se você estiver medicada da melhor maneira. Talvez você já fez uso de medicamentos ou está usando, mas é muito importante que você converse com o seu médico e cheguem à conclusão de qual é a melhor alternativa de medicamento nessa fase inicial. Os medicamentos têm uma importância muito grande, como uma ponte desse momento em que você não está fazendo exercício ou faz de maneira muito inicial, até um ponto em que você vai conseguir estimular cada vez mais. Esperar que os remédios funcionem e que a dor acabe para daí começar a atividade física é um erro
que eu posso lhe garantir, muitas pessoas cometem. Eu já fiz um vídeo falando sobre esse erro muito comum nos pacientes com fibromialgia. Eu vou deixar ele aqui em cima caso você queira acompanhar. Além dos exercícios físicos, você precisa entender que a doença não é criação da sua cabeça. Você não está criando sintomas. Você não está imaginando isso que você sente. O que você tem é uma alteração da maneira da interpretação do estímulo doloroso. Por isso, veja bem, é muito importante que a gente entenda que nós precisamos mudar alguns comportamentos. A fibromialgia tem muito a ver com comportamento. Quando eu falo em comportamento, eu quero dizer o seguinte: você não precisa mudar da água para o vinho, mas você precisa entender que se você seguir agindo sempre da mesma maneira, a possibilidade de ter um resultado diferente é pequena, não é? Então, converse também com o seu médico, veja com ele se não é importante você iniciar uma avaliação com um psicólogo para poder gradativamente modificar alguns reflexos de comportamento que estão levando você a repetir condutas que fazem com que o seu corpo mantenha essa sensibilidade aumentada à dor. Sabe o que eu estou dizendo aqui? Eu estou falando um dado que a literatura traz para nós, que é a importância da terapia cognitivo-comportamental. Essa técnica de psicoterapia, ela é muito valiosa na recuperação dos pacientes com fibromialgia. Os pacientes que conseguem manter um acompanhamento psicológico regular, conseguem entender o quanto o comportamento interfere nessa situação da dor e dos outros sintomas da fibromialgia, muitas vezes têm um desempenho mais efetivo na recuperação da doença. Você deve estar pensando agora aí, mas é muito caro, eu não consigo fazer isso. Ou então, eu já tentei e não deu certo. Veja bem, eu não estou dizendo que para você melhorar você precisa disso. O que eu estou querendo dizer é que se você mantiver as mesmas condutas comportamentais e esperar que isso produza resultado diferente na sua interpretação da dor, infelizmente a chance disso acontecer é muito pequena. Existem algumas técnicas orientais, como yoga, tai chi chuan, que são comprovadamente efetivas na recuperação de sintomas da fibromialgia. E no meu entendimento isso acontece por quê? Porque elas trabalham muito o corpo através da atividade física, mas também trabalham a respiração, assunto que eu já falei nesse vídeo aqui, e também na concentração. A combinação do cuidado, a atenção nesses três pilares, movimento, respiração e concentração, ajuda muito. E é por isso que técnicas como a yoga são tão efetivas. Por fim, eu gostaria que você entendesse uma coisa que é primordial. Os pacientes com fibromialgia, na maioria, esperam uma mágica que faça com que durma mal e acorde bem. É por isso que é tão comum ver os pacientes fazendo cirurgias, tratamentos novos, sejam eles invasivos ou não, esperando que a dor desapareça. Algumas vezes até diminui a dor, mas por um período muito curto. Sabe por quê? Porque, infelizmente, essas medidas não modificaram de uma maneira efetiva a maneira com que o seu corpo se relaciona com a dor. A fibromialgia é uma doença que existe, ela é real. E ela acontece por uma junção de fatores. Quando esses fatores não são abordados da maneira adequada, a melhora pode acontecer, mas infelizmente, numa boa parte das vezes, ela não é efetiva. Para você que chegou até aqui, eu te convido a seguir participando aqui do meu canal, especialmente porque nos próximos dias eu vou publicar aqui nesse canal uma série intitulada A Reconquista. Nessa série de 5 episódios, eu falarei sobre todos aqueles sintomas que a fibromialgia provoca e que gradativamente vai tomando conta do seu corpo. A doença ocupa espaços e faz com que você se sinta cada vez menor. E nós precisamos recuperar esse espaço que a doença ocupou. Essa série falará sobre 3 pilares que, no meu entendimento, são muito importantes na abordagem ao paciente com fibromialgia: corpo, mente e vida. Eu lhe espero nesses próximos vídeos e participe do meu canal, escreva aqui embaixo nos comentários se você já passou por uma dor muito forte e agora não está conseguindo se livrar da dor da fibromialgia. Você vai ver como é comum essa situação. E é possível sim se recuperar.
a tão esperada melhora pode acontecer. Eu lhe espero nos próximos vídeos.